Já faz muito tempo que me pedem para fazer um vídeo em relação à extensão da minha serra de bancada, mais precisamente 10 kg, e eu resolvi tomar vergonha na cara e fazer. É claro que eu não posso começar esse vídeo sem antes mencionar a pessoa que compartilhou a sua ideia comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Bruno, que gentilmente postou um vídeo e também compartilhou um e-mail com as medidas que ele tinha usado. Ainda assim, eu fiz algumas alterações aqui às minhas necessidades, então não usei bem as medidas deles, mas eu vou repassar a ideia somando, né? Valeu, Brunão. É nóis. Então vamos lá. E para esse projeto eu usei basicamente metalon e cantoneiras. As cantoneiras serão fixadas nas laterais da mesa, que já vem com furação de fábrica, claro, nesse modelo em específico, e mais precisamente os dois furos da extremidade. Esses furos têm 10 mm de diâmetro e eu usei parafusos de 3/8 com 30 mm de comprimento. A medida da cantoneira usada é de 1 1/4 de altura por 1/8 da espessura da cantoneira, e são dois pedaços com 785 mm de comprimento, ou 78,5 cm. A parte interna dessa cantoneira tem medida inferior à largura da mesa, então quando você encosta a cantoneira aqui, ela não fica com ressalto, fica bem nivelada com o tampo. E isso justifica a sua medida de 1 1/4. E ao posicionar a cantoneira na lateral da mesa, eu deixei uma sobra de 6 cm para frente e de 5 cm para trás. E já na cantoneira que vai ao lado direito do operador, eu também tirei uma das suas abas com 5 centímetros. E na parte traseira com 5 centímetros também. Tudo isso para acomodar a próxima peça que eu vou apresentar agora. Bom, e aqui uma dica rápida para a fixação dos parafusos. Eu usei duas arruelas entre a lateral da mesa e a cantoneira, por conta desse abaulado por dentro da cantoneira, e retirar esse joguinho na hora do aperto. Cantoneiras colocadas, agora vamos às travessas que vão passar na frente e atrás da serra, que será a base para a guia paralela deslizar por cima da bancada, e são compostas por metalon 2040 com 1,20 m de comprimento. E vale lembrar que eu optei por 1,20 m de comprimento porque eu fiz um gabinete dedicado à serra. Mas caso você ainda use a base original da própria serra, eu recomendo que você faça um tamanho inferior a 1,20 m. Isso claro porque a base ela é bem fraquinha e pode ser que ela venha a tombar futuramente. Então não vamos correr esse risco. A base é bem fraquinha mesmo. Mesmo eu tendo feito um gabinete, eu preferi fazer um novo apoio, um outro apoio aqui na ponta com uma outra cantoneira, para escorar o peso da guia paralela. Mas isso aqui eu mostro daqui a pouco. Para fixar o metalon na cantoneira, eu usei parafuso de 1/4 com também 30 mm de comprimento. Faceando a parte de fora da cantoneira com o metalon, eu fiz a marcação tanto na cantoneira como também no metalon, e assim achando o eixo para a furação. Porém, na parte superior eu fiz um furo maior que a cabeça do parafuso de 1/4 para que ele passe livre e deu aperto lá embaixo. Aqui em cima não pode ficar nada ressaltado. Justificando o uso de metalon 20 mm de altura aqui é justamente para livrar as canaletas, né? Os rebaixos que tem aqui na própria bancada, na própria serra, para você poder usar os seus jibs e essa parte não atrapalhar. Cantoneiras e metalon instalado, vamos agora para a parte que compreende a guia paralela, fence ou régua. E para essa etapa eu optei usar um metalon de 40/40 com 80 cm de comprimento. E nas pontas eu fiz um amontoado de cantoneiras sobrepostas e soldadas. Isso tudo é claro para compensar a medida que ficou o metalon em relação à superfície da mesa e que a guia paralela pudesse correr livre aqui em cima sem enroscar em ambos os tampos. Aqui desse lado eu usei um amontoado de cantoneiras de 1 1/4 por 1/8, as mesmas que eu fiz na lateral. Aqui no caso foi uma primeira, teve uma segunda aqui sobreposta e inversa. Entre elas eu coloquei mais uma tirinha também, de 1/8 mesmo, e mais essa outra cantoneira aqui que vai em cima do metalon. Entre essas cantoneiras eu deixei uma folga de 45 mm. E aqui eu soldei duas porquinhas para minimizar essa diferença de 45 para 40 desse metalon. E soldei aqui também uma outra porca por fora
a fim de colocar esse parafuso. E um manípulo simples de madeira. O que vale lembrar também é que nessa cantoneira aqui eu precisei tirar uma fatia dela, para que na hora que ela fosse correr, ela não pegasse nessa cantoneira de baixo aqui, ó. Na outra ponta eu também soldei o mesmo número de cantoneiras do outro lado, a fim de dar a mesma altura e que livrasse também o tampo da mesa. Não tem nenhum tipo de trava, ela fica simplesmente encostada no outro metalon. E embora a fixação desse face aqui seja feita apenas na parte traseira, esse fuso foi suficiente para travar todo o conjunto aqui e resistir à pressão do corte entre a lâmina e o próprio face. E a não utilização da escala métrica da própria serra aqui, da própria mesa, foi opção minha mesmo. Eu ainda prefiro usar a trena entre um corte e outro para ajustar as medidas. Mas é claro, você também pode inventar uma outra forma, seguindo a base dessa cantoneira aqui, alinhado com a escala métrica da própria mesa. Uma outra dica aqui, não menos importante também, é que se você tiver a máquina de solda disponível para poder fazer esse processo de soldagem, no caso, você começar fazendo essas partes aqui, a parte da frente e a parte dos fundos lá, essa bolacha de cantoneiras, depois tentar alinhar o mais preciso possível, o mais paralelo possível, e usar a própria lâmina da serra como referência, para daí sim soldar o metalon em cima. Então protegendo com uma madeira, empurrando o metalon, fixando com um grampo e depois soldando. E por fim, assim, graças à brilhante ideia do nosso amigo Bruno, eu consegui desenvolver também, com as minhas medidas e as minhas necessidades, uma melhor forma de aproveitar o campo útil de corte dessa serra aqui. Você, claro, não precisa seguir à risca as medidas que eu passei aqui, mas aproveite bem a ideia para desenvolver a sua também, e otimizando ainda mais o seu equipamento aí. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu espero que você tenha gostado também, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, e se você não for inscrito, se inscreva no canal, amigo, vai ser um grande prazer tê-lo aqui comigo. E só lembrando, eu vou deixar nesse cantinho aqui a sugestão de vídeo para vocês, que é esses push sticks, que são bem simples de serem feitos e otimizam bastante a segurança quando você for usar esse equipamento aqui. Valeu mesmo, meus amigos, obrigado e até o próximo vídeo.